Olá, galera, paz do Senhor, graça e paz a todos. Me escalaram assim de última hora, né, Gustavo? Faz o escala, depois ele troca e fica por isso mesmo. Ai, 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 mas enfim, tudo bem, vamos lá. É, Me chamou a atenção essa semana passada, Deus me deu duas vezes esse texto. Tinha me dado uma pregação que eu vi na internet, depois eu vi uma pregação pessoalmente sobre isso. E me chamou a atenção várias coisas sobre esse texto. Eu acredito que vai ser de grande valia para vocês. Tá no Lucas 15, tá? É o versículo 8, a parábola da moeda perdida. Todo mundo já conhece essa parábola, né? E muito profunda essa parábola porque ela tem grandes lições. Eu vou ler na nova versão transformadora, porque é a versão que eu acho melhor para essa parábola. Tá? Então vamos ler aqui. Lucas 15, versículo 8. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. O que me chama a atenção, colocar só um pouquinho de contexto histórico aqui. Algumas versões vai falar que era uma dracma. Então, era uma moeda de mais ou menos 15 gramas, era uma moeda de prata. Então, não é feito essas moedas de hoje, que é latão, né? A moeda em si, ela tinha um valor intrínseco do metal. Independente do valor de face, você tinha um valor do metal em si, né? Então, aquilo era usado como joia também, né? E daí tem uma linha de rabinos que eles acreditam, de teólogos que acreditam que, na verdade, aquela mulher usava uma tiara, tá? Que eu não vou me lembrar o nome agora, depois eu até mando no grupo. E ela usava essas 10 moedas de prata na tiara, certo? Porque era uma joia, né? Prata, né? E ali simbolizava, era um compromisso de casamento que ela tinha, né? Porque, você, poxa, perdeu uma moedinha. Gente, quem que vai atrás de uma moeda de R$ 1 de verdade? Eu não vou. Eu não perco meu tempo procurando uma moeda de R$ 1 de jeito nenhum. Se for de R$ 10, a gente começa a pensar, né? Mas não tem moeda de R$ 10. A nossa moeda tá tão desvalorizada que a gente, né? Nem de moeda eu gosto, para começar. Mas se fosse uma moeda de prata de 15 gramas, quanto que tá a prata, gente? Depois vocês pesquisam aí quanto tá a prata e quanto seria o valor de mercado de uma moeda de 15 gramas de prata. O certo é que a dracma, ela valia, tem alguns estudiosos que vai falar que valia a um denário, que é a moeda romana, tá? A dracma era uma moeda dos judeus, mas elas tinham o mesmo valor, tá? Equivalia a um dia de trabalho de um ser humano, de um homem ou de uma mulher. Então, quanto que tá uma faxina hoje, mais ou menos? Uns R$ 200, R$ 250, R$ 300, dependendo da casa, né? E aí alguns vão dizer que valia a um dia de trabalho, alguns vão dizer que equivalia a 2 dias de trabalho. Então, um dia de trabalho braçal de homens, e se fosse o trabalho de mulher, equivalia a 2 dias de trabalho para ela ganhar uma dracma, né? Porque os homens pegavam no pesado, era aquele trabalho de construção, tá? Então ganhava uma dracma. A mulher, que era aquele trabalho de faxina, ela ganhava uma dracma se ela trabalhasse 2 dias. Então, quando a gente fala que ela perdeu uma dracma, ela perdeu o equivalente a 2 dias de trabalho. Então, vamos imaginar que hoje uma faxina está R$ 250, ela perdeu R$ 500. Então, a gente está falando aí de mais ou menos um terço de um salário mínimo. Então, as pessoas, mas era uma moedinha, que parábola mais mequetrefe, mais, né? Tipo, uma moedinha, e a mulher se desgasta, e ela acende uma lâmpada, que é uma lamparina, no caso, mas chama lâmpada também, né? Para poder iluminar a casa. E o que me chama a atenção é que, assim, às vezes as pessoas não valorizam o que você perdeu, né? Mas só você sabe o valor do que você perdeu, não é verdade? Então, mas
para você encontrar aquilo que você perdeu, seja a sua comunhão com Deus, seja o seu ministério, é, a sua paz. A paz a gente não tem preço, né? E daí a Bíblia fala aqui na versão que ela acende uma lâmpada, e daí a Bíblia vai falar no Salmo 119, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Salmo 119, e no versículo 105 vai falar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, é muito interessante você fazer um paralelo, porque a luz faz você enxergar. Só que no mundo espiritual, o que te faz enxergar são os ouvidos. É quando você dá ouvido à palavra de Deus e você a coloca em prática. Porque para você achar o que se perdeu no seu ministério, na sua fé, na sua unção, naquela alegria que você tinha de ir para a igreja, sabe? Aquilo que te roubaram, aquilo que você perdeu, que tiraram de você, né? Então, primeiro acende a lâmpada. Primeiro vamos buscar na palavra de Deus a iluminação do que fazer, tá certo? E depois a Bíblia diz que ela varre a casa inteira, ou seja, ela tem que fazer uma faxina. Ela tem que tirar coisas do lugar. De repente, ela, para procurar aquela moeda, ela encontrou tanto lixo e ela teve que retirar aquilo, tirar do lugar, colocar em sacolas, tirar para fora mesmo coisas que estavam impedindo ela, que estava tirando ela da visão daquela moeda, né? E aquela moeda simbolizava um compromisso que ela tinha com o noivo, né? Como se fosse uma aliança que a gente tem hoje em dia. Então, assim, imagina que você noiva com uma mulher e ela perde a aliança dela. Tipo assim, que cuidado que você vai ter com o nosso casamento se você perdeu a nossa aliança? É chato, né? Então isso traria implicações sociais também para aquela mulher. E a Bíblia diz que ela varre a casa inteira com muito cuidado, né? Procurando-a até achá-la, né? E quando encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Ou seja, eu reencontrei a minha comunhão com o meu noivo. O meu noivo é Cristo. Eu reencontrei a minha comunhão com Jesus, entendeu? Mas para isso, eu preciso, aqui ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Eu preciso encontrar esse lugar de leitura da palavra, eu preciso tirar aquilo que atrapalha a minha vida, certo? A minha comunhão com Deus. E daí sim, eu vou ter um grande testemunho para contar para as minhas amigas que eu achei o que eu tinha perdido. Olha que palavra maravilhosa. Então que essa palavra nutra o seu coração e que você ache, junto com a lâmpada, que é a palavra de Deus, que Deus te ilumine através dos ouvidos, não dos olhos naturais, mas dos olhos espirituais. Nos olhos espirituais você enxerga com os ouvidos. Deus vai te guiando, faz isso, faz aquilo, e muitas vezes você não faz. E por isso que você não acha o teu caminho da felicidade. Por isso que você não acha o caminho da tua libertação, tá? Então, é isso que Deus está falando, tá bom? Foca na palavra, tira o lixo da sua vida, da sua mente, tá? A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá bom? Aí depois você vai ter um testemunho, você vai achar o que se havia perdido, você vai achar sua comunhão com Deus, você vai restaurar o seu compromisso com o seu noivo. Olha que coisa linda, porque era moeda de prata. Imagina como era bonito colocar umas moedas. Era prata, né? Eu sou fã de prata, então eu sou suspeito para falar. E equivalia, cada moedinha daquela equivalia mais ou menos uns R$ 500 hoje em dia. Gente, que moeda valiosa, né? E assim é o que Deus tem na tua vida, é muito valioso. Eu passei um pouquinho do tempo, mas a mensagem exigiu isso. E que Deus abençoe todos vocês. Eu estou trabalhando, né? Mas encontrei aqui um tempinho para gravar para vocês e trazer essa mensagem, que ela toca o coração de vocês, tá bom? Lâmpada para os meus pés a tua palavra, luz para os meus caminhos. Você não vai achar o que você perdeu se você não tiver a luz do Espírito Santo na sua vida. Se a palavra de Deus não for tua luz, você não vai achar, você não vai ter a orientação de Deus. Então, que você ouça a voz de Deus. Faça a faxina que precisa ser feita na sua vida, tá bom? E depois, conte o testemunho.
para suas amigas, conte para todo mundo. Essa história está na Bíblia, não é por acaso. E Deus não quer fazer diferente na tua vida. Ele vai te achar, ele já te achou, tá bom? E você vai encontrar tudo que você tinha de precioso e que havia perdido e que as pessoas diziam assim: ah, deixa isso pra lá. Só Deus sabe a importância que isso tem na tua vida, tá bom? E a tua comunhão com Deus vale mais do que tudo, vale mais do que a própria casa que você está fazendo faxina, vale mais do que o mundo inteiro, tá bom? Também não adianta achar as 10 moedas de prata e não ter comunhão com Deus, tá? Então essa mulher tinha amigos, ela tinha gente para compartilhar, tá bom? Então Deus vai te restaurar, Deus vai fazer com que você ache sua moeda, ache aquilo que está perdido, vai te orientar. Ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é lâmpada para os meus pés, a tua palavra, mas a palavra você escuta. Olha que coisa. Gente, que mistério, né? Então, sem a voz de Deus, a gente não encontra nada. A gente não encontra o caminho da vida eterna sem ouvir a voz de Deus. E é isso que Deus está falando, tá bom? Não se deixe se perder. Não se conforme com suas percas, tá bom? Deus tem restauração, Deus tem coisa nova para você, tá bom? E grande vai ser o testemunho. Chame seus amigos, chame suas amigas, publique nas redes sociais o que Deus está fazendo na sua vida e o que Ele, sabe, toda a limpeza que você teve que fazer, a lâmpada que você teve que acender e que você procurou diligentemente, você perseverou, também é sobre perseverança, é sobre não se conformar. Ah, eu vou deixar isso para lá. Gente, tem valor que você perdeu, hein? Então que Deus abençoe. Um grande beijo, ficou em 12 minutos, mas com certeza vai valer a pena. Reflitam nessa palavra, Lucas 15, tem 3 parábolas, tá bom? Mas essa me chamou a atenção, porque já foi falado 2 vezes essa semana, eu falei, bem, vou falar sobre isso. Então Deus abençoe, fiquem na paz.